Olá, Pai do Senhor, meus irmãos, prazer, pastor Luciano Silva aqui mais uma vez. E hoje eu quero compartilhar com vocês a minha visão com relação à pergunta que eu fiz ontem. Ontem eu postei uma pergunta aqui, muitos irmãos interagiram, eu já quero até agradecer aí a sua interação, né, com relação à sua resposta com relação à pergunta. E ontem nós colocamos a seguinte pergunta: havia possibilidade de Jesus pecar? Muitas pessoas disseram que sim, outros disseram que não. Isso é uma visão teológica, tá? Na realidade, existem as duas opiniões, tanto aqueles que defendem que Cristo tinha possibilidade de pecar, como aqueles que dizem que Jesus não tinha a possibilidade de pecar. Eu vou pontuar algumas coisas aqui concernente à minha resposta, tá? E como eu já estou aí com a idade um pouquinho, já passei dos 40, então algumas coisas eu preciso anotar aqui, porque a gente já não tem mais a mesma cabeça como antes, né? De guardar tudo na mente. Mas eu vou pontuar a minha resposta, tá? E já esclarecendo para os irmãos, a minha visão é de que Cristo não tinha possibilidade de pecar. E eu vou explicar o porquê, Jesus não tinha possibilidade de pecar. Primeiro, isso aí é uma doutrina que fala sobre a impecabilidade de Cristo, tá? É uma doutrina que vai abordar este assunto referente à impecabilidade de Cristo. Então, o que as Escrituras dizem acerca deste assunto, né? O que as Escrituras nos apresentam com relação a este assunto? Eu pontuei aqui algumas coisas, eu vou ler aqui para vocês e conforme a gente for lendo, eu vou explicando, tá bom? As Escrituras dão testemunho da vida sem pecado de Jesus. Ele foi chamado santo desde o seu nascimento, tá? Então, Cristo no seu nascimento, ele já vem ao mundo numa condição totalmente diferenciada dos homens. A própria Bíblia já declara que no seu nascimento nasceria, o santo, está lá em Lucas capítulo 1, versículo de número 35. Então, esta já é a condição de Cristo no seu nascimento, diferente do homem. E existe um porquê. Jesus, ele vem ao mundo e ele não tem a natureza pecaminosa, ele não recebe a herança do pecado, porque não houve a participação na geração de Cristo de um homem. Jesus, ele não tem um pai humano, ele só tem o pai divino. E é por isso que ele vem ao mundo através da ação do Espírito. É o Espírito quem gera ele no ventre de Maria. Então a gente já temos aí um primeiro ponto do porquê Jesus não poderia ter pecado, porque a sua condição não permitiria ele pecar, ele nasceu santo. Vamos lá para o segundo ponto. Jesus desafiou os seus inimigos a provarem que ele tinha pecado, João 8,46. Então Jesus, ele desafia os religiosos de sua época concernente à condição dele. Ele desafiou seus inimigos para que eles tentassem provar alguma falha, algum erro, algum pecado em Jesus. Os religiosos não conseguiram provar isso nele, porque realmente ele era sem pecado e não havia cometido pecado algum. Nada que Jesus falou pôde acusar-lhe justamente, Mateus 22,15. Nada poderia julgar Jesus, nem através das suas atitudes, nem muito menos através das suas palavras. Ele guardava todos os mandamentos, João 15:10. Nos momentos em que precederam a crucificação, foi declarado inocente 11 vezes. Imagina isso, Será que em todo esse processo de ser levado para a crucificação, não teria como alguém apontar, e declarar realmente uma falha, um erro em Cristo? Mas durante o processo dele ser conduzido para o Calvário, 11 vezes, existe 11 textos na Bíblia que declara que ele é inocente, tá? Isso são algumas posições bíblicas com relação à impecabilidade de Cristo. E agora eu vou também apresentar outras questões teológicas do porquê Jesus não poderia cometer pecado. Por que Jesus não poderia, cometer o pecado?
Primeiro porque Cristo é 100% homem e 100% Deus. Tá? Apesar dele não exercer os atributos incomunicáveis na condição humana, como a onisciência, onipresença, onipotência, ele carregava em si a natureza divina. Então, se ele tivesse a possibilidade de pecar, então conclui-se que Deus também estaria cometendo pecado, porque ele não exerceu o seu ministério terreno desprovido da natureza divina. Estava nele a plenitude da natureza humana e da natureza divina. Então esse é o primeiro ponto, que ele não tinha possibilidade de pecar, porque ele tinha em si a natureza humana e também a natureza divina. Segundo ponto, o propósito divino de salvação da humanidade já estava estabelecido na eternidade. A Bíblia diz que ele morreu antes da fundação do mundo. Então o propósito já estava cumprido na mente de Deus, na presciência de Deus. Então este tipo de propósito está dentro da vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus não pode ser mudada, não pode ser revogada. Existem vários eventos que aconteceram e que vão acontecer e que fazem parte da vontade perfeita de Deus, onde ele estabeleceu um propósito que não pode ser revogado. Então, o segundo ponto do porquê Jesus não poderia pecar é porque o propósito já estava estabelecido. Se ele tivesse a possibilidade de pecar, nós jamais seríamos salvos. E como a salvação já está determinada desde a eternidade, então não havia possibilidade de Cristo pecar. E terceiro, para finalizar aqui o meu raciocínio, Jesus não tinha possibilidade de pecar, porque se ele tivesse a possibilidade de pecar, nós estaríamos correndo o risco até hoje. Porque após ele ressuscitar no terceiro dia, ele ressuscita com um corpo glorificado, tá? Ele ressuscita com um corpo glorificado. Uma vez eu estava discutindo com um amigo servo de Deus, né, que defende a outra opinião, dizendo que Cristo teria possibilidade de pecar, e eu perguntei para ele o porquê. Ele falou, porque ele está, né, limitado a um corpo físico. E aí eu respondi para ele, tudo bem, mas ele ressuscitou num corpo físico, um corpo glorificado. Então, se a possibilidade dele pecar é porque ele estava restrito a um corpo físico, então hoje nós estamos correndo o risco dele pecar novamente, tá bom? Então, que Deus lhe abençoe, né, que essa pequena reflexão possa ele trazer instrução, crescimento intelectual e, mais uma vez, né, eu exponho aqui a minha opinião para os irmãos, né? Isso também não proíbe de você defender o outro ponto de vista, porém nunca defenda uma teoria, um ponto de vista sem que você tenha base bíblica, né, para poder defender a sua visão. Então esse é o motivo do porquê eu defendo a impossibilidade de Cristo pecar. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, fique na paz. E nós vamos estar aí interagindo com os irmãos com outras perguntas e fazendo vídeo, né, com a resposta daquilo que nós estamos perguntando para vocês. Deus abençoe a todos.